Bem-vindos ao esquenta oficial de Nadia Kim, parte 3, A Corrida das Ilhas Gêmeas. Oi gente, eu sou a Ana Jack, eu sou escritora de livros de pirata, bandas de rock e garotos que se apaixonam no mundo dos sonhos. Se vocês estão muito perdidos, Nadia Kim é a minha série de livros de pirata. Essa daqui. E agora, em dezembro, vai sair o livro 3, A Corrida das Ilhas Gêmeas, que tipo, a capa tá a coisa mais bonita do mundo. Ele já tá em pré-venda e pros interessados é só me chamar aqui no WhatsApp do link que tá aqui embaixo, que vocês ainda conseguem um brinde especial dos 300 primeiros compradores, que é essa belezinha daqui, é um cartão postal das crianças de Calamari. Mas vamos ao que interessa. Esse livro daqui saiu em setembro do ano passado, faz mais de ano. Esse aqui saiu em março de 2023 também. Faz quase um ano. Então eu pensei, por que não recapitular algumas coisas pra galera que não tá com tempo de reler? Na minha cabeça faz sentido. Então eu vou lembrar vocês de alguns detalhes que talvez sejam importantes pro livro 3 e também de alguns acontecimentos pra vocês se prepararem bem pro lançamento de Nadia Kim 3. Vocês estão fazendo eu destruir o meu mural de informações. Eu tenho aqui Mistérios em Aberto de Nadia Kim 1 e Mistérios em Aberto de Nadia Kim 2. Então, vamos lá, ok? Então, quem não quer spoilers, tipo, sai desse vídeo agora. Bom, no livro 1, o Dimitri, que é o nosso protagonista, ele é resgatado pelo Nadia Kim, que é esse navio pirata super temido, porque os saqueadores da Barra, que são os tripulantes, eles nunca são pegos. E eles estão sendo, principalmente, a marinha de Nova Bag, que é um reino do Oriente, tá perseguindo eles porque o Capitão Hall e os saqueadores da Barra roubaram o chamado Tesouro de Volta, que é um baú que ninguém sabe exatamente o que tem dentro, mas o Patrick Hall sabe que dentro dele existe uma relíquia chamada Castiçal dos Pecadores, ou Castiçal de Judith, que foi uma princesa da Cidade de Volta, que era um reino que afundou há muitos anos atrás. E essa princesa, ela era uma semideusa. Foi a primeira semideusa de Atlas. Ela era filha de Uma, a deusa das tempestades, com o rei de Cidade de Volta. Acontece que a Uma, ela brigou com a filha um dia e a Judith, ela lançou tipo uma maldição em Cidade de Volta que todo mundo que pecasse, todo mundo que se amaldiçoasse teria que usar esse castiçal de 7 em 7 anos, porque senão sofreria da síndrome da morte iminente, que a cada 7 anos daria vontade de... começaria a ter pensamentos suicidas. E a Judith, a Uma acha que ela afundou com a cidade, né? Ninguém sabe de nada, ninguém sabe exatamente o que aconteceu com Cidade de Volta. E depois de afundar a capital, Oba Tomba passou a ser a capital dos reinos das terras do mar. E hoje em dia a gente tem a dinastia Arakin no poder. Isso vai ser importante pro livro 3. Mistérios em Aberto de Nadia Kim 1. Quem é a mulher dos sonhos de Dimitri? A gente sabe que é a Uma, mas ele não sabe. Que é a mesma mulher da banca 25. A gente ainda não sabe por que ela tá tão braba com o Dimitri, mas ela não quer de jeito nenhum que ele ganhe o jogo dos deuses. Que até agora a gente sabe que alguns deuses estão apostando em alguns jovens pra alguma coisa. Que aposta é essa? Por que eles estão assistindo tudo como se fosse um grande Big Brother? E por que ela odeia tanto o Dimitri? E por que ele tá sem memórias? Ela falou que não seria conveniente pra ela ele ter memórias. O que será que aconteceu? Por que o Lars reconheceu o Dimitri como um bucaneiro e por que ele precisa tanto dele? O que é um bucaneiro? O que o Lars sabe sobre o passado do Dimitri? A mesma coisa acontece quando o Dimitri começa a treinar com a Kim a lutar de espadas. A Kim fala pra ele assim, você já empunhou espadas antes, não é a sua primeira vez. Então o Dimitri já tinha contato com batalhas e lutas, ele já tinha pulsos de espadachim, ele já lutava. Quem foi esse menino do passado? O que aconteceu com Aiko Kitamura, que era um dos tripulantes do Nadia Kim que desapareceu misteriosamente durante uma noite? Quem é Tom, o filho da Appa? Quem é Natani, a menina ou pessoa, o menino que tá escrito no diário do poeta? Como foi o tempo da Jack quando ela morou em Calamari? Porque a gente sabe que a Jack morou dos 8 aos 9 anos em Calamari durante um ano inteiro, que foi quando Patrick Hall e a Kim e o Zuka roubaram o tesouro de volta. Isso a gente vai explorar muito nesse livro, porque eles vão voltar pra Calamari e a gente vai reencontrar com a Xingxi, que era a mestre da Jack, que ensinou ela
tudo sobre artes marciais. Qual o significado da marca de nascença ou tatuagem ou sinal que o Dimitri tem na bochecha? Quem é o maldito narrador de Nadia Kim? Porque ele fala que ele é o maior mistério dos mares e ele sabe de tudo, ele vê tudo, porque uma das esferas que tá com os deuses, ele tem a esfera gêmea junto com ele. Ele sabe de tudo, ele vê tudo. Quem é o narrador? Fiquem de olho nisso pro livro 3. O que significa aquele anel vermelho que o Hall tá sempre mexendo, girando no dedo dele? Pra quem é o castiçal de Judy? Que a gente sabe que o Patrick Hall, ele tá doente. Ele convocou o King porque ele precisava dessa ajuda médica no navio. E a gente sabe que existe uma outra pessoa que também precisa do castiçal. E que esse tempo tá acabando, porque faz 5 anos desde que essa pessoa usou o castiçal desde a última vez. E o castiçal tem que ser usado de 7 em 7 anos. O que tem no braço da Kim? Por que ela usa aquela manga de couro? A gente sabe que no livro 2, a gente viu ela ficando nervosa quando o Octopus pegou fogo. E o Caspar pegou na mão dela, acalmou ela, e ao mesmo tempo ela tava muito nervosa de perder a Jack de novo. Perder alguém de novo. E que ela não podia deixar isso acontecer. Quem é a menina loira que o Dimitri sempre sonha? Ele sempre sonha com uma menina loira, alguém importante do passado dele. Isso também vai ser explorado no livro 3. A mãe do Hall tá doente. A gente também sabe que o Caspar tem um irmão mais velho. E isso vai ser explorado também no livro 3. O livro 3 ele conta muito sobre o Caspar e sobre a Kim. E sobre a Jack. E a gente vai entender um pouquinho mais da família do Caspar nesse livro. Breve resumo de detalhes do livro 1. O que é apostar em nome de Nathaniel Dye? Quem aposta nele fica devendo grana ou alguma parte do corpo. Jack é filha adotiva de Patrick Hall. A gente sabe que ela foi adotada no porto pela APA quando ela tinha 3 anos. E aí o Hall virou pai dela. Nesse livro 3 a gente vai entender um pouquinho mais o que exatamente aconteceu. A gente sabe que o Dimitri foi resgatado em uma noite de tempestades, que existiam 3 caravelas ao longe velejando e por isso que eles chamam ele de filho de caravela. O mundo de Atlas é dividido nas terras do céu, da terra, do mar e um quarto reino que ninguém sabe exatamente o que é. Ela é dividida em Normânia, o Novo Mundo, e Arcádia, o mundo perdido depois da Cordilheira. A gente tem alguma ideia de quem é Blue Kid. Foi uma pirata da primeira geração que a Jack ama a Blue Kid e ela se inspira muito nela. Ela ganhou o chapéu da Blue Kid em uma queda de braço contra Apolo Robusto, que é um bárbaro que hoje odeia ela. E a gente sabe que Blue Kid foi a responsável por fundar Libertalia, que era o paraíso pirata na primeira geração, depois da Cordilheira. A gente sabe que quem guarda a Cordilheira e o Mundo Perdido é uma terrível criatura chamada Quimera, que teria matado um pirata muito famoso chamado Bézio o Trapaceiro, que tinha 48 milhões de coroas sobre a cabeça dele, e ele era pra ser o novo King Kai, mas ele morreu misteriosamente. A gente conhece o Apolo Robusto, que é o capitão dos bárbaros, e do Rosa Púrpura, que eu acho que é o nome do navio dele, e o Ben Timothy, que é um grande amigo do Patrick Hall da terceira geração pirata, que ele é capitão dos Coringas e do Poker Joker. A gente conhece a Aran também, que é essa menina loira misteriosa que o Caspar encontra em Calamari durante a noite na praia, né? Ninguém sabe quem ela é exatamente, mas ela é uma fofa, só que ela é um pouco misteriosa. E o Caspar beijou ela, lembrando disso. A gente sabe que dentro do Nadia Kim existem alguns codinomes, como o Front, que é esse grupo de elite que trabalha nas grandes missões, e o Front, ele tem o Patrick Hall, o Zuka, a Kim e o Poeta dentro dele. E a gente tem algumas outras nomenclaturas, como o Águia Pavão, que significa tesouros escondidos em terra firme. A gente sabe que também existe a nomenclatura King Kai, que seria o rei dos mares, e ninguém, além de Calico Jack, que foi um pirata da primeira geração, alcançou esse nome. E pra alcançar esse nome teria que chegar a 50 milhões de coroas. E agora o Patrick Hall tá com exatamente essa quantidade de coroas sobre a cabeça dele. Mais um centavo ele vira King Kai. E por isso que vários piratas estão atrás dele. Inclusive o John Kirk ia entregar a cabeça dele pra um certo cliente misterioso que ninguém sabe quem é. Por que ele quer tanto que o Patrick Hall seja entregue vivo pra ele? Porque o Apolo Robusto também tremeu o joelho quando ele ia lá atrás do Patrick Hall. E o Patrick perguntou pra ele por que ele não podia matar ele. Porque um certo cliente ia atrás dele se o Patrick Hall morresse. A gente também conhece o Faroleiro, que é o grande jornal mentiroso do mundo dos piratas, que a Jack e o Caspar são fanáticos por ele. E a gente vai começar a ter muito contato com essas notícias do Faroleiro a partir dessa etapa de Nadia Kim. Lembrando que a Jack agora também tem uma recompensa sobre a cabeça dela, posta pelo Polo Robusto, porque ela roubou uma coisa muito importante
do povo bárbaro, que era aquela bússola de prata que ela roubou da feira. E no livro 2, os bárbaros vão atrás dessa mesma bússola. Só que ela não aponta pro norte. Ela, na verdade, ela tá quebrada, de acordo com a Jack. Ou aponta pra outro lugar. Ninguém sabe por que o Polo Robusto e os bárbaros queriam tanto aquela bússola. A gente conhece a Ilha da Barracuda também, que é uma ilha que fica no mar oculto. E eles começam a se questionar se existe alguém que mora naquela ilha, porque tinha fumaça saindo de algum lugar da floresta naquele dia. Só que quem moraria lá? Afinal, o John Kirk só conseguia chegar naquela ilha porque ele tinha um navio submarino. Ou seja, parece que ele ia muito pra aquela ilha, porque senão por que ele teria um navio submarino pra entrar no mar oculto? Lembrando também que a Kim falou pro Dimitri parar de se meter em encrenca, mas que quando ele quisesse causar um motim pra conseguir o controle do Nadia Kim, ela seria a primeira a aceitar. O Lars quer muito que o Dimitri trabalhe pra ele. Por quê? E em troca ele disse que daria uma dica sobre as memórias dele. O Dimitri promete que a próxima vez que o Lars o Atroz falar qualquer coisa do tipo, ele vai matar ele. Quem é a Rizzo? Alguém lembra da Rizzo, aquela sereia que apareceu do nada, sendo a informante dos 11 mares? E ela fica zumbando todo mundo que chama ela de sereia. O que ela é, afinal? E por que ela tem os olhos cor de ônix, que são os olhos bem pretos, assim? E tem também aqueles outros companheiros dela, que aparecem no arco Bracelete de Nêmona no livro 1. E por que eles falam que agora vão esperar pra ver se a profecia tá certa? Que profecia é essa? E por que ela envolve o Dimitri e os peões dos deuses? Lembrando que o poeta foi um dos únicos que foi convocado pro Nadia Kim, porque o Nadia Kim tava atrás de um mapa e informações sobre uma ilha lendária chamada Tunavari, que ninguém sabe direito o que é, mas ele foi convocado porque ele sabia tudo sobre essa ilha. E ele deixou uma cartinha pro Sr. Donvar, que era o senhor do antiquário, se despedindo. E até hoje ele se sente muito mal por ter feito isso, por não ter dado nenhuma explicação nem nada depois que esse senhor salvou ele de uma situação horrível, assim, que aconteceu durante a infância. E a gente entende por que ele recebeu o codinome, o apelido de poeta, porque desde criança ele usava um vocabulário bem, né, não infantil. E aí ele recebeu o apelido de poeta. A gente também não sabe qual é o nome do poeta. Ele comenta muito também que existia um livro misterioso que ficava debaixo do balcão do antiquário. E vamos para o resumo de Nadia Kim 2. Gente, é muita informação, sério, por isso que eu tenho esses negocinhos. Eu imagino vocês, que vocês leem e vocês têm que prestar atenção em tudo, porque é difícil, é muita coisa. No livro 2, a gente começa a perceber que o Jimmy e a Jack estão ali, né, sentindo alguma coisa um pelo outro, que eles não sabem ainda o que é. O Fi, o deus da morte, apostou no poeta dentro desse jogo dos deuses. Medo. A gente entende a história do Santis e da Alma, que era aquela princesa de Terra Coral, que ela era nereiana, né? Ela tinha uma cauda e tudo mais, e como ela e o príncipe Santis se apaixonaram e tiveram filhos, uma filha chamada Ágata e gêmeos, que eram o Santis IV e o Omar I. E a rainha Alma morreu depois disso. Ela ficou muito doente e morreu, e o rei Santis descobriu que o pai dele, o Tadeus, tinha a ver com essa história, que ela tinha sido envenenada, e ele matou o rei depois disso. O Santis, ele era muito apaixonado pela princesa Alma, pela rainha Alma, e ele começou a se amaldiçoar, e ele precisou usar o castiçal dos pecadores durante vários anos, de 7 em 7 anos, pra tentar se desculpar pelo que tinha acontecido, porque ele se culpava pela morte dela. Nesse meio tempo ele testou várias coisas, ele tentou casar de novo, ele teve mais um filho com essa nova esposa, só que ele começou a ficar louco, assim, e inclusive tem pouca gente que percebeu, mas 2 filhos dele, que eu não comento quais são, fugiram de casa. Informação super importante. A gente também aprendeu que as pessoas que moravam em Cidade de Volta, eles eram descendentes dos titãs primordiais, por isso que eles tinham também poderes relacionados à água e tudo mais. E a Uma, inclusive, ela era descendente de titãs. Ela era parte desse povo também antes de vir a deusa. Eu já contei a história dela aqui, mas ela engravidou do rei e a rainha descobriu e jogou ela da sacada, e os deuses resolveram transformar ela numa deusa depois disso. E a filha dela acabou virando uma semideusa, só que os deuses os deuses não deixaram que ela assumisse aquela filha, então a filha dela precisou ficar morando no reino
de cidade de volta, só que a rainha deserdou essa filha bastarda do rei e por isso que ela era tão odiada. A gente conhece algumas figuras históricas também, como Carlyle Vane, o oceanógrafo que o poeta adora, que descobriu o mar oculto e teve todas as teorias sobre o mar oculto. O Cornelius Carelli também, que é o astrofísico, assim, que o poeta adora. Inclusive, ele sempre fala Santo Cornelius Carelli, ou Santo Carelli, porque o poeta, ele é cético, ele não acredita nos deuses, ele não acredita nos magos, ele acredita na ciência e nas figuras científicas que ele admira. A gente também fica sabendo no livro 2 que existia um pirata chamado Charles Vane, que ele era irmão do Carlyle Vane, e que qualquer pessoa que falar o nome desse pirata significa mau agouro. Então não pode falar, tipo, Charles, não fala, senão é um mau presságio. Porque ele teria sido, tipo, um príncipe pirata que desapareceu no mar. A gente sabe que a Kim começa a treinar o Dimitri, então a gente vai ver muito mais dessas cenas de treinamento e vendo todos os personagens melhorando com o tempo nas batalhas. A gente descobre também por que a Kim é chamada de espadachim vermelha. E a gente conhece um pouquinho da história dos Irmãos Sangrentos, que o Lars, o Atroz, ele conta que já fez parte de um navio, que era do Nicolai, o Sanguinário, que fazia parte dos Irmãos Sangrentos, que o irmão dele, Dakarai, que teria sido jogado no mar durante o ataque do Krauk, que é um monstro marinho, ele teria voltado com um navio anos depois chamado A Vingança do Krauk e teria desaparecido com Nicolai, o Sanguinário, nas águas do norte. Então, isso é uma lenda muito interessante, porque ela vai ser muito explorada nos próximos volumes. A gente também descobre que o Ted Molenga e a Madame Russo são irmãos, e a gente vai ver muito mais deles também no livro 3. Lembrando que o Caspar e o poeta, eles fazem uma aposta de que eles nunca vão ver um dragão na vida, e o Caspar insiste em dizer que o homem não pode voar, enquanto o poeta e o Dimitri acham que sim, o homem pode voar. A espada da Kim quebra durante o ataque dos bárbaros, mas lembrando que ela deu a adaga dela pro Dimitri. Ela jogou lá no alto e fez o Dimitri subir, e se ele conseguisse, a adaga ia ser dele. Claro, não vamos esquecer também da história do King e da Esme, que ele conta a história que o King estava na universidade fazendo faculdade de medicina e ele conheceu uma menina chamada Esme Lazuli, que estudava ali também, eles viraram super amigos, se formaram juntos, e ela faz ele prometer que quando ela tivesse filhos, ele ia estar lá, ele ia ser o médico dela e tudo mais. Então a gente descobre que a Esme, ela vai pra um reino, ela é de uma família secundária, a gente ainda não sabe exatamente o que são essas famílias secundárias, mas ela precisa casar com alguém importante e ela tem 2 filhos, a Lana e o Sora. E em certo momento também dá a entender que o Dimitri é filho dela. E por isso que o King conhece o Dimitri desde o momento em que ele foi resgatado. Detalhe, o King era apaixonado pela Esme. E o Dimitri lembra muito ela. E ela fica falando assim, leva o bebê, logo que o Dimitri nasceu, ela falava assim, leva ele pra casa do Ezra, leva pro Ezra. Quem é Ezra? Ou seja, o King, ele tem essa promessa que ele fez pra Esme, e por isso ele se sente tão responsável em cuidar do Dimitri e não deixar o Dimitri morrer, porque ele prometeu pra Esme que cuidaria daquele bebê. Lembrando também que a Esme queria muito ser pirata. Então o King, no fim do livro 2, ele fala assim, eu tô realizando o sonho de uma amiga. A gente conhece também a história do Patrick Hall com o John Kirk, como os dois eles eram órfãos na cidade de Dâmico, a cidade miragem do Oriente, e como rolou ali uma traição na amizade dos dois. Eles queriam muito ser piratas juntos, e quando chegou o momento deles fugirem do orfanato, o Kirk tava muito estranho, ele não tava querendo conversar com o Patrick, ele não tava querendo falar sobre o plano nem nada, e o Patrick acaba conhecendo uma menina, a Nadia Kim, se apaixona, combina de fugir com ela, só que a menina dá um bolo nele e ele acaba tendo que fugir sozinho, mas antes ele volta pro orfanato e conversa com o Kirk, chorando, enfim. E o Kirk fica muito triste porque o Hall ia fugir sem nem falar com ele, sem falar nada. E o Hall não entende, porque o Kirk nem queria mais fugir, ele nem tava mais falando sobre isso. Então rola esse desentendimento dos dois, ainda mais porque o Hall foge sem o Kirk. E uma das irmãs que trabalhava no orfanato, ela queima o rosto do Kirk. E então o Kirk promete a ele mesmo que vai virar o maior rival do Patrick Hall e que vai fazer ele pagar por todos esses anos de torturas psicológicas e físicas, enfim, que ele passou no orfanato. Então a gente vê eles no futuro depois brigando. Nossa, eu amo essa cena, assim, deles brigando no meio do fogo, assim, o navio afundando e tal. E o Kirk fala, você ia ser adotado, seu imbecil. A gente descobre, então, por que o Kirk, ele tava
daquele jeito, assim, ele não queria planejar uma fuga quando ele sabia que o Patrick Hall, no aniversário de 16 anos dele, ia ser adotado por uma família muito legal. Então, por isso que rola esse super desentendimento dos dois. No final do livro 2, eles meio que terminam de boa um com o outro, assim, mas dando a entender que eles chegaram na estaca zero e que agora o melhor vai se tornar o King Kai, o rei dos mares. Detalhe, o John Kirk fala que ele era apaixonado pelo Patrick Hall. Na verdade, o Patrick Hall dá a entender que o John Kirk era apaixonado por ele. Esses dois. No fim do livro 2, a gente vê que o King, o curandeiro, ele volta a fumar. E aí ele comenta assim, quando memórias e coisas do passado voltam, maus hábitos do passado também tendem a voltar. O que dá a entender que quando toda a confusão aconteceu lá no passado, ele tava fumando e agora que o Dimitri voltou na vida dele, ele voltou a fumar. Detalhe que o King também era o curandeiro da história do Santis e da Alma. Ele já tinha passado por um trauma com famílias reais antes, e aí depois ele teve a situação com a Esme. E temos o nosso querido garota maluca, né, o Garu, que ele reencontra com o Dimitri. Ele não pagou a aposta dele de 320 coroas, lembrem disso, e ele combinou de encontrar com o Dimitri na borda do mundo. E saiu por aí, tipo, viajando. Ele lançou assim no ar que o nome da mãe dele era Nádia, e saiu por aí, tipo, desapareceu do mapa. Esse menino ainda vai causar muito, tá bom? Lembrem do nome dele. E claro, a gente tem a lista dos deuses, relembrando também. A Uma, ela é a deusa das tempestades, o Leros, deus dos monstros marinhos, a Sarabi, deusa da orientação, e o Doc, deus das camarias, são os deuses dos mares. Aí a gente tem o Fi, deus da morte, o Tashi, que é deus dos sonhos, a Panta, que é deusa do amor, a Lyra, que é deusa da música, o Yoki, que é deusa da pobreza, a Nazda, que é deusa da riqueza. Vai aparecer mais um deus agora no terceiro livro. A gente tem o Aquila, que é o deus dos lobos e da guerra. E eu não vou lembrar tudo de cabeça. Mas é praticamente isso daí. São os deuses mais importantes e tal. E eu acho que foi uma boa recapitulação, assim, pra quem não lembrava de algumas coisas e tal. Espero que não tenham levado muito spoiler, porque tinha spoiler aqui tanto do livro 1 quanto do livro 2. Mas vocês agora já estão preparados pra ler Nadia Kim 3. O lançamento oficial vai ser em dezembro, então quem ainda não comprou na pré-venda, aproveita, que ainda vai conseguir o card colecionável do poeta comigo. Só me chamar no WhatsApp aqui de baixo. Qualquer coisa também, se quiser participar do Clube dos Procurados, a gente sempre tem sorteios mensais por lá. E em dezembro eu vou sortear esse poetinha. Olha que coisa mais linda. Sério, eu tô pensativa ainda sobre isso, porque eu amo muito ele, mas eu prometi pra vocês que eu ia sortear ele para algum sortudo aí do King Kai. Então, se vocês quiserem participar, é só clicar aqui no link do Clube dos Procurados. Também, se vocês quiserem qualquer produto da lojinha, seja camiseta, ecobag, pulseira, bottom, almanac pirata, a gente tem tudo também na lojinha, é só clicar aqui no WhatsApp. Todas as minhas redes também estão aqui embaixo. Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só comentar aqui ou me chamar por lá. E espero que tenham gostado do vídeo. Comentem o que acharam, se inscrevam no canal, que eu ainda vou postar muita coisa legal por aqui. E é isso. Beijo!